Oi, gente, olha eu aqui de novo, Lídia Costa cultivando no quintal. Sejam todos bem-vindos. Hoje eu vou falar aqui sobre suculentas que secam folhas que tem tendência a secar sempre as folhas de baixo. É super normal em algumas suculentas, então hoje eu vou mostrar aqui as minhas para vocês, quem está começando aí, ver que é uma coisa super normal. Hoje eu vou falar, eu fiz a conta aqui, deu 9 suculentas que tem esse peculiaridade aqui, né, de secar folhas. E eu vou começar aqui na posição decrescente. Vou começar pela número 9, que é a Echeveria pálida. A Echeveria pálida, ela tem essa tendência a secar folhas, porém, ela começa a secar as folhas pelas pontas. Ela não seca assim, total, como as outras de folhas finas. Ela não seca assim a folha total, ela começa pelas pontas, se a folha dela for uma folha já grande. E aí, com o tempo, ela vai secando aquela folha toda. Mas ela costuma secar uma única folha e depois passar para outra. Quando ela tá pequenininha assim, ela já seca mais do que... Ela já começa a secar as folhas inteiras. Mas, das que eu tenho aqui, é uma que seca também bastante. Eu sempre tenho que tirar a folha. A Chaviana Pink também seca bastante folha. Eu não tenho a outra chaviana aqui para mostrar, mas todas as chavianas têm essa mesma característica de secar as folhas por baixo. Também porque é uma suculenta que dá muita brotação no caule, né? Então, eu acho que para poder liberar aí espaço para as mudas, ela tem essa tendência aí de secar as folhas. Ela começa as folhas dela amarelar e depois vai secando com o tempo. Outra, a sétima posição, a Runione San Carlos, é uma suculenta de folhas finas também, ela precisa de mais água. Então, se a gente deixa aí uns 2 dias sem regar, no meu caso aqui, né, que as minhas são adaptadas à água. Então, se eu deixo aqui 2 dias sem regar, ela já começa, essas folhas começam a ficar para baixo assim. E depois que elas ficam para baixo assim, ela começa a amarelar e secar. Ela é uma suculenta que ela tem essa característica aí, né, de ficar de mostrar que está precisando de água quando ela deita as folhas para baixo. E aí, se a gente não ficar observando, né, aí começa a secar as folhas e daí a pouco começa a dar cochonilha por baixo. Então, sempre que tiver essas folhas assim, de uma vez por semana, nessas suculentas aqui que eu estou falando, é bom retirar. A sexta posição é a parente dela, né, que é a Runione topsiturve. Ela também é uma planta que seca muitas folhas e essa planta você só pode tirar as folhinhas dela depois que está bem seca, porque senão vai estragar o caule, porque ela é bem difícil assim de retirar as folhinhas dela. A quinta posição, Fred Ives. Não sei você que tem Fred Ives aí, se acontece com vocês assim, como acontece comigo. Mas as minhas Fred Ives, elas começam a ficar laranja, as folhas de baixo, e logo elas começam a secar. A primeira ela fica com a coloração laranja, que parece ser apenas a coloração normal da planta, né? Mas aí depois ela acontece isso. E são todas, antes eu achava que era nematóide e tal, troquei substrato, mas não, é uma característica dela de fazer isso, de estar sempre ficando com as folhas abaixo laranja e depois elas murcham, elas secam. Mas contribui aí para a coloração. Gente, olha que coisa linda aqui, uma intrusa aqui, ó, no meio da suculenta linda. Não posso deixar de mostrar para vocês a florzinha aí do caco amendoim aqui apareceu aqui. A próxima, gente, a quarta posição é a Echeveria perle. A perle também, ela seca folha aqui comigo bastante, principalmente quando está no sol pleno. Se tiver na meia sombra, é claro que não vai ter tanto problema assim. Mas ela ao sol pleno, ela seca bastante. Aqui essa minha aqui, ela está no aglomerado, então e tem um sombrite também, então ela não tá secando tanta folha, mas eu tenho outras aqui, ó, que eu tenho que tirar a folha nela toda semana, porque senão enche de fungo. A Graptoveria Fantôme, posição 3.
Gente, nem parece, né? Uma planta com as folhinhas tão gordinhas assim. E se a gente deixar de regar, ela começa a secar as folhas. Ela seca mesmo, olha. Por baixo, quando a gente faz replante, ela é uma planta que tem a tendência também a secar muito, assim, as folhas de baixo. E mesmo ela sendo assim, uma folhinha bem gordinha, que parece que vai aguentar bastante tempo sem água, comigo aqui, eu não sei se com vocês, mas comigo aqui, elas secam bastante. Isso, olha, não tem cochonilha, não tem nada. Mesmo assim, ela está o sol pleníssimo e ela seca bastante as folhas assim. Mas eu não ligo com isso porque eu sei que é normal dela, então não tem esse problema. É, a segundo lugar, vice-campeã de secar folha aqui é a Morning Light, a Echeveria Morning Light. Essa suculenta também é uma suculenta que comigo ela precisa de bastante de água, porque senão ela faz isso aí, ó, ela começa a deitar as folhas também, assim como a Ronione San Carlos, e por baixo ela seca todas as folhinhas dela, porque ela primeiro ela dá o sinal que está precisando de água, e se a gente não dá atenção, aí ela vai secar as folhas. Mas também é super normal e não precisa se preocupar aí se você vê a sua suculenta com folha seca toda semana, porque é uma característica dela. E a Morning Light também, ela dá bastante muda no caule, que também eu acho que contribui aí para essa coisa de ficar secando as folhas. Agora vamos para a campeã de secar folha, que é a Echeveria glauca. Gente, essa é a que mais dá manutenção aqui em casa. Eu tenho que ficar todo dia mesmo, eu retiro folhinha da glauca. Tem folhinha seca. Só que a gente não pode tirar também quando tá chovendo, a gente não pode retirar as folhas amarelas. Você tem que deixar ela secar e ficar fácil. Pega na folhinha, toca nela. Se ela sair, tudo bem, igual que saiu. Mas se ela não sair, deixa quieto. Espera ela sair naturalmente, porque senão causa fungo. E olha, ela tem essas camadas, uma sobreposta. Então, se a sua glauca está amarelando a camada assim de baixo, tá super normal. Ela costuma murchar, secar, amarelar e secar essa camada de baixo primeiro. Então, ela vai fazendo de folha em folha, queimando de folha em folha embaixo, e até fazer a volta inteira. Você não vai sentir assim um desfalque nas folhas aí na roseta. Mas se isso acontecer diferente de, por exemplo, tem duas camadas, né? Se duas camadas já estão folhas de baixo e de cima amarela, aí tem algo errado. Você pode decapitar, porque com certeza vai ter algo errado, porque esse é o normal. Ela começa a secar as folhas de baixo, ela faz a volta inteira. Então, assim, cada dia ela seca uma, amarela uma e vai fazendo a volta inteira. Se você não tirar, e aí ela passa para outra camada e vai acumulando, mas uma camada de cada vez. Então, você tem que ficar bastante atento aí, você que tem glauca, porque às vezes todo mundo acha que vai, né, que é a característica dela e não tem problema, mas se você vê que ela tá com duas camadas secando, amarelando, pode decapitar que é fungo no caule. Gente, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. E se você tem suculentas assim também, fala aí pra mim, que talvez possa ser apenas, né, um jeito de cultivar, questão de substrato, e é bom pra a gente vai aprendendo aí um com a outra. E espero que tenha gostado. Se gostou, deixa um joinha e até o próximo vídeo.